Olá, seja bem-vindo ao Pode Transformar, o podcast do Grupo RPM. E hoje um podcast muito especial com os nossos parceiros da Contesp, Lucas e Ronaldo, fundador e um dos sucessores. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado a você, Vai ser um bate-papo leve, agradável. Nós compartilharemos aqui um pouco da história de vocês e também alguns detalhes nesse ano tão importante no cenário da reforma tributária e trazer também para a nossa audiência mais clareza em relação à área contábil, fiscal e tudo que envolve esse contexto. É um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. E aí eu começo aqui pedindo para vocês se apresentarem um pouco para a nossa audiência. Quem é o seu Ronaldo, quem é o Lucas, tempo de contabilidade e por aí vai. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu e meu pai, com certeza, estamos felizes de estar aqui compartilhando as nossas histórias, nossas ideias. Como você falou, esse momento transformador da reforma tributária, né? Que nós estamos passando junto com os clientes. E muito obrigado. A gente está feliz de estar aqui compartilhando com você. Meu nome é Lucas, formei em 2013 em Ciências Contábeis. No escritório eu estou desde os 15 anos, então, quer dizer, praticamente vivi lá dentro, né? E hoje, junto com o meu irmão Ronaldo Júnior, nós estamos diante ali da parte operacional, bem presente, né? E graças a Deus estamos crescendo, temos uma clientela bem consistente, que demanda bastante trabalho, bastante responsabilidade. E nós estamos lá, estamos firmes, né, no dia a dia com os nossos clientes. E aproveitar e falar também que a nossa parceria com a RPM vai entrar está indo para 60 dias. Está excelente com o consultor André, está muito bom, tá top. Né? Muito obrigado. Então é isso, em 2013 formei, fiquei mais na parte técnica, fomos atrás de desenvolver novos clientes, coisas mais complexas. Meu pai presente também, 100%, né? Como houve esse crescimento, ele se enquadrou, ficou mais na parte lá em cima, né? Estratégica, financeira, que ele adora. Confere tudo, né? Tudo certinho. Passa por ele. Tudo passa por ele. Sim. E eu e o Júnior no operacional. É isso. Que bacana. Muito bom, bacana. Excelente. Lucas se apresentou agora, a figura do seu Ronaldo. Bom, eu sou o Ronaldo Franklin, certo? Sou fundador aqui, não bem da Contesp, de um escritório de contabilidade que ao longo dos anos, 46 anos, que eu iniciei o escritório trabalhando por minha conta própria em 1980, janeiro de 80. Então, 15 de janeiro agora eu completei os 46 anos. Parabéns. Obrigado. E ao longo desse tempo a gente passou por várias fases. E uma delas é essa última que a gente hoje pôde contar com a RPM, certo? O Raul está aqui nos dando as dicas e dando a oportunidade da gente se apresentar e contar a nossa história. E, Raul, eu posso dizer isso, assim, que a gente tinha eu principalmente, né, que vem ao longo dos anos, porque quando eu comecei lá para trás, em 77, trabalhando de empregado, no escritório de contabilidade, agradeço muito quem foi que me deu assim, a oportunidade, o Odélio Porto, eu não esqueço. Certo? Depois eu trabalhei com o José Abrão Alux Sobrinho também, contador. Então, e surgiu uma oportunidade, certo? Num pequeno escritório, eu estava de empregado, comprei esse escritório. Era tudo feito manualmente. Eu costumo até lembrar o pessoal aí que antes do técnico era técnico em comércio, o técnico em comércio era o famoso guarda-livros. Tá? E com essa evolução toda, nós passamos aí por várias modificações. E a última delas hoje foi a informatização, né? Que nós estamos lá 100% informatizado, o escritório todinho, com uma equipe maravilhosa, que eu não considero assim empregado, ele sabe disso, todos têm liberdade comigo ali de estar junto. E depois, nesse roteiro todo aí, certo? Não obriguei, não busquei, eu sou bastante democrático, né? Principalmente na família. Eu tenho 3 filhos, o mais velho é o Lucas,
eu tenho a Luana, certo? Ah. E o Ronaldo Júnior. Sim. Todos os três passou pelo escritório, certo? A Luana também Até ficou a Luana. bastante tempo, até a Luana. A Luana formou em Direito e casou. Todos estão bem casados. O meu genro é maravilhoso, é amigão nosso, é parceiro. Um ótimo legado. E as noras também maravilhosas. Uma delas trabalha, que é a esposa do Ronaldo Júnior lá, certo? Tem lá um espaço para ela também. A Natália hoje, ela já foi bancária, foi empresária, hoje ela está seguindo um caminho da corretagem, né? Excelente. Aí, mas se ela tivesse aceitado, às vezes, alguma oportunidade, poderia estar lá, certo? Quer dizer, é uma empresa para a família, tá? E como também os nossos colaboradores faz parte dessa família, certo? Então, você não exigiu, você foi democrático, mas deixou sempre aberto esse espaço. Sim. E os filhos, né, mas o Lucas e o Ronaldo Júnior vieram participar. Sim, eles tiveram a oportunidade de experimentar alguma coisa lá fora, que eu achei que foi muito importante, certo? Sem dúvida. E chegou à conclusão que o melhor era estar junto com o pai, certo? Dá a minha vaga aí, que eu quero ela, não deixa ninguém pegar, certo? E esse é o fato do crescimento, porque se não fosse por eles, eu também não precisaria estar buscando tanto crescimento, Claro. tanta coisa não, certo? Como houve uma evolução muito grande, um progresso muito grande em termos de legislação, em termos de apuração de imposto, o próprio mercado, tecnologia, certo? A gente tem que respeitar a idade da gente, os conhecimentos da gente. Eu respeito muito até onde eu posso ir. Certo? É o que eu sempre digo. Eu não vejo que o meu futuro chegou no fim, não. Meu futuro ainda vai mais 50 anos. Mais 50 anos, com certeza. Com certeza. Eu tenho bastante. Eu sou um sujeito que, assim, eu falo, a vida não é tão cara, já depende de como querer, né? Sim. E eu acho que com pouca coisa eu faço muito, vivo bem, vivo satisfeito. Acho que o mais importante da vida é a saúde para todos, tá? Tenho 5 netos, né? Não sei se eu vou vê-los, né, ainda. É um avô coruja? Muito coruja, estou ali sempre presente com eles. Eu vou ver eles um dia lá dentro também, que eu disse que é uma empresa que foi criada para a família, permaneci ali dentro esse tempo todo. Sou grato, certo? Imensamente por todos os meus clientes, todos eles, aqueles que passou ali, aqueles que estão junto com a gente, até mesmo os que virão, porque tem um que faz uma consulta, faz outra, leva um tempo para poder, às vezes, definir alguma coisa, né? Mas todos que procuram a gente saem com uma resposta positiva, certo? Enfim, em 1980, como eu disse, eu comecei, logo daí um ano eu tive um parceiro por 12 anos, o Marco Roberto, faz parte da minha história. Aí, nessa época, ele tinha a filmagem, começou aquelas filmagens de casamento uma Super 8, depois passou a JVC, né, que era aquela máquina que buscava fora. E isso faz parte dessa história. Com e isso, ele migrou para essa carreira. Ele migrou para essa carreira. Na área da contabilidade. E eu continuei. Eu fiquei 12 anos ali na Travessa Monsenhor João Pedro. Dali a gente participou da construção do edifício Neca Doniro, certo? Eu mudei para lá assim que saiu a minha sala, que foi entregue. Depois eu tive uma oportunidade, daí há uns anos, o escritório Contesp, certo? É o Contesp que está hoje. Então eu iniciei sozinho, depois eu tive uma sociedade dessa parceria eu fui sozinho, surgiu essa oportunidade. O Sebastião Magno, certo? Que era um moço que estava em São Paulo, tá? Ele trabalhava lá, comprou um escritório aqui, não deu muito certo dele continuar aqui, teve que voltar para trás e me serviu. Falou, fica com ele, vai tocar aí, certo? Aí eu adquiri ele, né, com tudo, nome, toda a história também, e está com a gente até hoje, certo? E dentro desse escritório foi criado aí há mais ou menos uns 15, 18 anos atrás, certo? Um departamento de administração de condomínios, certo? E hoje nós temos dentro dessa equipe de 13 funcionários, certo? A gente tem 4 funcionários que trabalham
na administração de condomínio, certo? A gente tem um processo todo bem transparente, como é todo o escritório, tá? Eu sempre falo com todos eles, liberdade para nós trocar ideia. A RPM trouxe uma outra visão, uma outra modalidade para a gente interagir com eles, que é essa parte do estudo, seja meia hora, 20 minutos ou 15 minutos. Aprimoramento ali. Muito importante, porque trago ideias e a gente tem percebido que eles estão buscando alguma coisa também para mostrar, certo? É uma competição, não querem ficar para trás. Eles fez isso, eu quero fazer e fazer melhor. Né? Então, talvez assim, coisas que a gente sabe que precisa fazer, mas se você não tiver um empurrão, alguém que te mostra o ponto, você não faz, né? E isso aconteceu com a consultoria da RPM. Esse apoio, com esse trabalho esse apoio. Recentemente começado. Olha, o que eu observo aqui nesse bate-papo nosso, em relação à história de vocês, depois eu vou te pedir para compartilhar com a gente, Ronaldo, as 3 características que te fizeram ser um empreendedor, um empresário de sucesso. Uma delas eu já observei aqui, e eu acredito que ela foi fundamental na sua trajetória, que é a transparência. E perante o que vocês me falaram, foi aproveitando as oportunidades que apareceram no caminho, sempre focados no segmento de contabilidade. E o que me chamou a atenção foi a abertura, a sabedoria que você conduziu à família. E os filhos acabaram escolhendo estar contigo, mesmo você não impondo, não exigindo. E está aí talvez um motivo pelo sucesso na sucessão. Uma sucessão que aconteceu de maneira fluida, leve, e eles tendo a oportunidade de escolher outras oportunidades, trabalharem fora, adquirirem experiência e voltarem para dentro de casa, digamos assim, com mais competência, com mais experiência, com mais bagagem. E nós temos hoje 2 modelos principais de sucessão no mercado. A imposta e a sucessão que acontece de modo deliberado, né? O filho começa a se aproximar em determinado momento e ele vai buscando galgar ali, junto com a empresa familiar, o seu lugar, o seu posto, e ele vai entregando, vai aprimorando e vai crescendo. E a que mais dá certo é a que não é imposta. Esse é o primeiro detalhe. E segundo, quando o filho ele tem uma experiência fora da empresa familiar, no mercado, ele faz um MBA fora, ele estuda fora, ele participa do mercado de trabalho sem as possibilidades que a empresa familiar pode trazer a ele chega para a empresa familiar não só para receber, mas com mais condições de contribuir. E essa mescla entre o novo e a experiência traz um oxigênio novo para a empresa. E saber lidar com isso, né, coexistir um novo e a experiência faz com que o negócio fique muito mais sólido. Equipes de sucesso têm sempre essa mescla da experiência com fôlego novo, e fiquei aí admirado com como foi esse desenho de sucessão, muito sábio, muito leve, e fez com que a empresa estivesse tão bem após tantos anos, porque toda empresa nasce para morrer. A tendência natural é que as coisas acabem. Sim. E se não tiver uma percepção, um entendimento, uma maturidade, uma sabedoria do fundador, dos líderes, dos diretores, a tendência é acabar. Acaba. E esse cuidado fez com que a sucessão acontecesse de uma forma tão benéfica. E esse lance, né, da empresa acabar, encerrar, na maioria das vezes está ligado na sucessão. Uma sucessão mal feita, com certeza o resultado dela é o fim da empresa, né? Acaba por se encerrar. E acaba que, assim, o que aconteceu conosco foi bem natural. Por quê? Meu pai nunca obrigou a gente a trabalhar lá. Ele sempre falou para nós que nós tínhamos que trabalhar. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar. Né? Com ele foi assim. Tem meu tio também, que é empresário aqui em Passos, e de sucesso. Minha avó, como se diz, teve a mesma atitude com eles. Então ele também passou para nós. E esse lance de não ter sido obrigado para o escritório foi bom. Por quê? Eu fui trabalhar fora, o Júnior também trabalhou. E quando a gente trabalhou para terceiros, qual que foi o grande lance, Raul? Tipo, eu pensei, né? Eu acho que o Ronaldinho e o Júnior também pensou. Poxa, eu tinha meta para outra empresa. Eu tinha que brigar para vender para outra empresa. Naquele negócio, naquele negócio, naquele local, sabe? Até foi legal, os empregos que eu tive foram muito bons.
né? Mas só que eu fiz o seguinte raciocínio, poxa, tem um escritório, é do meu pai, é da família. Se eu tenho que brigar para alguém render, se eu tenho que brigar para alguém ganhar, pois que eu brigue pelo que é nosso, pelo que vai ser nosso, né? Aí eu saí, quando eu fui voltar também, eu não impus, porque a pessoa que entrou no meu lugar coincidiu de estar saindo depois de uns 3 anos. Aí eu falei, pai, né? Posso voltar aí? O Thiago tá saindo, eu posso voltar? Ele falou, claro, pode sim, mas vamos, né, vamos respeitar então, que tá saindo a mesma peça que me substituiu, tá saindo, eu vou voltar então. Aí depois que eu voltei, aí veio a faculdade, foi tudo muito natural, muito tranquilo. E a vantagem do meu pai é que ele não impõe, sabe? E assim, ouve, não só a gente, como toda a equipe, tá sempre antenado. Então nós, né, estamos preparando essa sucessão, ela vai acontecendo mês após mês, ano após ano, né, vai gradativamente, mas de uma forma muito natural, muito tranquila. É raro, tá? Raro, né? É raro porque é comum o fundador ter ciúmes. A empresa se torna um filho. Ele que criou, ele que desenhou, ele que modelou a empresa naquele formato que ela se encontra. E aí quando o filho entra naquele terreno tão especial para o pai, inconscientemente, é algo que não tem essa percepção. O fundador ele tende a ter ciúmes, ele tende a, sem querer, querendo ali, dificultar a entrada. E aí fica um processo muito doloroso de sucessão. Desgasta. E no caso de vocês, e uma boa sucessão ela leva entre 4 e 7 anos, então não é um processo realmente assim, às pressas, a não ser que tenha que ser, por um motivo de saúde, enfim, de uma aquisição, de uma compra e venda, de uma expansão frenética, mas não é o ideal. Às vezes querendo sair mesmo, querendo sair, não dou conta, né? não dou conta. A gente tem um caso aqui de um cliente, nós não vamos citar quem foi, que o fundador ficou doente. Ele teve um problema emocional e ele chegou com o filho e falou, olha, eu a partir de amanhã não venho mais. Nossa. E o filho não trabalhava na empresa. E falou, ou você fecha, ou você eu cuida. não venho. E ele não tinha condições mesmo. Não foi uma fuga. A empresa estava bem, uma empresa que tem 40 e tantos anos de mercado, super bem sucedida na nossa região, no nosso estado, inclusive. E o filho assumiu meio assim às pressas e deu certo, e essa empresa já está na 3ª geração. Que legal. O neto hoje está liderando esse negócio à frente. e já passando por um processo de sucessão muito mais estruturado, organizado. E eles também são parceiros aqui da RPM. Ótimo. Muito bacana. Vocês estão de parabéns por essa condução. Valeu, Então, obrigado. sabe, a gente percebe aí liderança, né? A liderança que promove resultado. E a liderança natural do Ronaldo com os filhos e também com a equipe. E a gente sempre respeitou esse papel dele como líder, porque a gente não pode confundir, né? Porque dentro da empresa tem regras, tem situações que a gente tem que entender que pode, que não pode, e seguir certinho para não ter problema, né? Porque senão desgasta ali dentro e pode às vezes levar para fora da empresa. A gente tem que tomar esse cuidado também. Sim. E graças a Deus a gente toma. Porque às vezes pode ter alguma situação dentro do escritório que a gente, né, precisa assim, alguma decisão, alguma fala que não soa bem, mas nós temos que estar maduro com isso pela fora. Não vamos misturar as coisas não. Lá a gente está, lá dentro é uma coisa, que fora somos família. Então, graças a Deus, assim... Parabéns. Vai... Foi como eu conversei com o André Luiz, que trabalha lá com vocês, Sim, e ele falou assim, parceiro. e a gente falou hoje aqui mais cedo, bom mestre, melhor discípulo. Então, a sabedoria do pai foi transferida para os filhos. Sim. Os filhos respeitam também o pai, não é só o pai, o Ronaldo que respeita o espaço dos filhos. Os filhos também têm esse amor, esse respeito, esse carinho com o espaço do pai. E o pai se torna um conselheiro e essa, como eu disse já, essa mescla entre a experiência e o gás de inovar faz com que a empresa ganhe mais mercado, ganhe mais market share, mais penetração, ganhe mais excelência, que a empresa tenha condições de permanecer por mais 20 anos, 30 anos no mercado até a próxima geração chegar. Então, fico feliz de ver e reforço o parabéns que eu tenho para entregar para a Contesp. Obrigadão. Ronaldo, quais foram as 3 características do Ronaldo como empresário? E depois eu quero ouvir a do Lucas também. Porque o Lucas e o Ronaldo Júnior também estão conduzindo com muito sucesso esse período que estão à frente com o apoio do Ronaldo pai.
quais foram as 3 principais características que fizeram você ter tanto êxito na vida empreendedora? Olha, eu vejo que é o seguinte, ser persistente, certo? Você sempre enxergar que eu posso chegar mais à frente, tá? Mas para isso, respeito e transparência, tá? São as 3 coisas básicas e principal disso tudo. É o que a gente sempre fez, tá? Jamais nós tivemos alguém, se teve alguma dúvida, não tem problema, ele chega, estou com dúvida nisso, certo? A gente mostra para ele, certo? Esses dias mesmo aconteceu um fato, a pessoa está no exterior e ligou e disse para o Lucas, olha, mas isso assim não apareceu, estão me cobrando, tal. Não foi pago, certo? E mostrou para ela, né? Sim, então, isso pode acontecer. Então, transparência, respeito e ser persistente, tá? Não é porque hoje não deu certo, amanhã não, certo? É um dia atrás do outro, certo? Eu nunca, e falo lá no próprio escritório, como o Lucas disse, nós não tiramos o assunto e vai discutir lá fora, não. Eu tenho respeito por eles, que são os filhos, quanto pelos funcionários, que eu falei, é uma família, tá? Eles sabem lá, jamais me ouviram eu falar alto ou áspero com algum deles, porque, enfim, não, nós somos todos iguais, certo? E não levar, certo? Não deixar nada de hoje para amanhã. Se eu posso até deixar um serviço sem acabar, mas eu já sei que amanhã eu chego e eu termino ele porque ele está encaminhado, certo? Mas não deixar uma coisa para ficar com aquilo na cabeça, não, certo? Excelente. É isso aí, certo? Ser persistente. Excelente. Pode parecer simples, mas não é. Ainda mais numa história de quase 50 anos de carreira. Sim. Você se manter persistente por 10 anos é uma coisa. Uma coisa. Agora, se manter persistente, 50, persistente e respeitoso e transparente nessa trajetória é mais desafiador. Sim. Excelente. E você, Lucas? Você e o Ronaldo Júnior, nesses anos mais à frente também da Contesp. Sim. Quais foram as principais características ou que vocês buscaram implementar quando vocês chegaram, que fez com que a empresa continuasse no caminho certo? Em primeiro lugar, meu pai já falou, mas eu vou repetir, que é a transparência. Contabilidade é um pouco diferente, por exemplo, do comércio varejista. Porque o comércio varejista você atende vários clientes, vários por dias em comum, vamos dizer assim. Tem aquele cliente que vai uma vez, não volta, aquele que vai voltar um mês não, etc. Nós temos um relacionamento diário, porque é recorrente, né? Então a gente zela pela transparência. Pode acontecer de existir um erro, pode acontecer dúvidas, que é o que mais acontece, ainda mais com essa transição que a gente está sofrendo, reforma tributária, muita informação. A informação se esparrama com muita facilidade, tem coisas que chegam para nós e a gente não sabe ainda. E tem umas que passa até mesmo mentira, a gente sabe que infelizmente para ter audiência no Instagram, nas redes sociais, né? Infelizmente. Talvez vocês passam por isso também, mas a gente é transparente, sabe? A primeira coisa, houve o erro, vem cá, ouve. Vamos, assim sensato. Pronto, acabou, sabe? Porque a gente precisa manter aquele cliente todo mês. Nós temos clientes lá, que a gente está te falando, tá certo que deu uma pausa, mas meu pai abriu o CNPJ dele em 1982. Quer dizer, é muita coisa. 44 anos de história. E clientes com 30, 20 e tantos anos. A maioria dos nossos clientes estão lá assim, há 30, 40 anos. Meu tio, que é o dono da Líder, né, o Renato, se você viu o CNPJ dele, pai, é de 1991. Quer dizer, é uma história grande, então a gente tem que ser transparente, seja na hora. O acerto é tranquilo, isso aí vai dar certo. Mas aconteceu erro, aconteceu algo que precisa ser melhorado, senta com o cliente, troca essa ideia, alinha e toca a caminhada. Então a transparência faz parte da cultura da Contesp. Com certeza. É algo que já está dentro, é um valor, é um princípio de trabalho. Transparência em primeiro lugar para manter uma parceria saudável. Porque se você errar na transparência, na honestidade, com um cliente que você está convivendo com ele todos os dias, uma vírgula ali você pode colocar todo o projeto em risco. Sem dúvida. Então a gente zela muito por isso. Zela também pela presença que eu digo o seguinte, nós estamos numa situação, até brinquei com meu pai, parecendo um consultor médico, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro, porque está todo mundo com dúvida, e está todo mundo, posso ir, marca um horário, então a gente pode vir, vamos ajustar,
não deixar para depois. Estão abertos para o relacionamento. Com certeza. Relacionamento constante com os clientes. Com os clientes, constante. Estou com dúvida. Você pode me atender? O imposto está alto. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos. Isso vem hoje, vem amanhã. Vamos sentar e junto analisar isso aí e ver as alternativas. Isso promove também, Lucas, a vertente mais recente da contabilidade, que é a contabilidade consultiva. Sim. Não aquela contabilidade que só cumpre obrigações, que só envia declarações e guias, mas a contabilidade que está junto, que orienta, que esclarece. Isso fortalece a transparência e também é uma característica, um princípio da Contesp. Ser uma empresa que relaciona, que está junto, que participa da gestão dos seus clientes. Com certeza. Tem mais alguma característica que tem trago esse sucesso para vocês? Não digo alta, falar em alta performance é forte, né? Mas performar diariamente bem. Bem que eu falo com o nosso estado mental, até físico. Sabe por quê? A gente pega 5 dias na semana, graças a Deus está corrido. E oscila muito. Então a gente tem que estar bem com essas características em dia para estar compreendido, alinhado com o cliente. Nós temos clientes, meu imposto está alto, vamos sentar. Eu preciso mudar de regime tributário. Isso. Né? Nós temos na nossa pauta, mas eu vi no Instagram que o meu correto é o lucro presumido. Calma, vamos estudar primeiro. Vamos estudar, a palavra é essa, vamos estudar, colocar os números na planilha para a gente ver o que ele vai trazer para nós. Esse negócio de eu acho. E outra coisa, na contabilidade não existe receita pronta. Eu faço um diagnóstico para você, eu vou ter um resultado. Eu faço um diagnóstico para o Ronaldo, eu vou ter outro. Tá? Tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Nossa, é tão complexo que você vende roupa em São Paulo. Ele vende roupa em Minas. Eu tenho de cara. Tá certo que com o tempo a reforma tributária, a tendência é acabar. Mas hoje, nós temos legislação dos estados diferente. Às vezes eu estou fazendo um cálculo de ICMS para você de uma forma, para ele vai ser outra. Excelente, eu gostei dessa pauta. E vamos adentrar e aprofundar nela. Sim. Então, as 3 características da nova geração você apresentou. Conte um pouco mais referente à escolha, como definir o enquadramento tributário certo. Você mencionou algumas variáveis, o que mais que entra como variável nessa decisão? Perfeito, Raul. Vamos lá, nós temos o MEI, o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então nós temos essas 4 opções para levar para o cliente. Vamos fazer os estudos? Vamos. Aí o que acontece hoje, a grosso modo? A maioria vai para o Simples Nacional. Tá? Começando, não tem visão de faturamento ainda. Margem também, às vezes, você acha que vai ser uma, mas com o mercado competitivo que é hoje, pode ser outra. Pode ser outra. Mas vamos começar no simples? Porque o próprio nome fala, tem algumas simplificações no meio do caminho e a gente vai entender o seu negócio. Então todo mundo, a princípio, vamos para o simples. Vamos trabalhar e ver Vamos depois. trabalhar e se vamos a ciclo de 3 a 6 meses entendendo o que está acontecendo. Aí o que acontece? No simples, hoje, o que está pegando? O simples é um regime, o simples é um regime que quanto mais você fatura, mais ele fica caro. Você tem no comércio uma alíquota inicial básica de 4%. Só que você vai faturando, vai melhorando, né, vai trazendo, quer dizer, acaba sendo estranho, né, o governo meio que tipo único, como se diz. Sim. Você vai faturando mais, você chega a 12, 14, até 16%. É verdade. O empresário às vezes fala assim, poxa, vou parar de crescer, ué. Meu lucro, meu dinheiro está indo embora para o governo. Desestimula claro. a expansão. Perfeito. Aí a gente tem indicadores que vai falar, olha, vamos para o presumido, vamos para o lucro real. Nós já passamos. Agora, no fim do ano, um cliente nosso que ultrapassou na prestação de serviço 14%. Por que eu falo dos 14%? O lucro presumido é 14%. Se eu estou no simples e estou com 16%, alguma coisa está errada. E tem um momento dentro do ano fiscal, do ano contábil, que é mais adequado para fazer alguma migração, uma transição de enquadramento? Nessa transição de dezembro para janeiro, com certeza é um período válido, tá? Para conversar, para ver o que está acontecendo. Por isso que eu te falo que foram 3 empresas que nós alinhamos com os clientes que vai ter que haver a mudança para trazer a economia dele. Partiu de vocês. Partiu de nós, partiu de nós, porque a gente viu que as alíquotas... incrível. Né? E outra coisa, complicado, porque assim, no meio do ano ele estava de um jeito,
Aí passou para setembro, estava de um jeito, quando foi em dezembro, novembro, estoura de vender, assim, aconteceu com eles, é até bom, né, particularidades dos negócios, mas como eu te falei, eles aumentaram muito o faturamento, as alíquotas aumentaram, é hora de mudança, já estamos fazendo as mudanças, né? Então, basicamente isso, para onde que eu vou? Começa no simples, a grosso modo, e vai sentindo, né, o que está acontecendo, principalmente a alíquota. O simples ele te pune lá na frente, então é hora de você entender se vai para o presumido ou vai para o real. Porque se talvez nós temos uma empresa aqui no simples, pode acontecer, por exemplo, com mercearia. Começa pequeno, mas com o tempo vai melhorando, mas às vezes a margem é pequena. Por isso que o lucro real chama lucro real, né? Quando você está lá, você paga passar boa parte dos seus impostos, vai em cima do lucro. Então, se você tem uma margem pequena, você começa a amadurecer a ideia para migrar para lá. Perfeito. Entendeu? Mas tem situações que o cara chega, não, minha empresa já vai faturar, eu tenho uma linha grande aqui, né, de negócio de 1 milhão. Então, opa, vamos esquecer o simples. Em 4 meses, 5 meses, aí estoura o limite. Então já vamos, né? Tem empresas que já nascem perfeito como presumido ou como real. Posto de combustível, por exemplo, acontece muito. Margem pequena, volume sempre alto, né? Então, e aí se começa, por exemplo, que é raro acontecer no enquadramento simples, a empresa já começa, de repente, com uma margem ainda pior e um risco de falência já meio que iminente. Já começa a pagando mais imposto do que deveria. Aí esse imposto vai sair da sua margem e te compromete todo o seu planejamento. Olha, a gente começou falando da história de vocês, uma empresa longeva, e aqui a gente entra sobre clareza, transparência financeira, transparência de decisões, e a contabilidade ela se torna a cada ano que passa, mais essencial para fazer a gestão que traga perenidade, que traga sustentação, longevidade. Com certeza. Muito bom. Então, para escolher o regime tributário ideal, tem que ter muito diálogo, muita análise, muito estudo. Perfeito. Não é simplesmente ouvir uma dica de um mentor contábil e já chegar aqui e falar, vamos fazer minha alteração, vamos mudar meu enquadramento. Não é assim não. Tem que tomar bastante cuidado, entender a situação de cada um. Por exemplo, nós temos clientes até mesmo fora de passo, então a gente, dependendo da situação que a gente analisa, tem que fazer tem que definir. Às vezes nós definimos para um cliente em Minas uma situação, mas em São Paulo a regra é outra. O Estado pode ter algum regime especial, né? Faz sentido. Uma parte do ICMS, então nós sempre tomar todo esse cuidado. Mas o que manda hoje é o quê? Comunicação constante. Tem alguma dica que a gente pode trazer para quem está vivendo esse momento? Mas assim, olha, você que está passando por uma análise de mudança de enquadramento, tome cuidado com isso. Tem alguma regra base assim para se atentar? Tem que ter uma regra básica que todo mundo tem que, assim, às vezes o escritório não passa isso para o cliente, mas o cliente tem que cobrar o seguinte: qual a decisão que nós vamos tomar? É essa. Mas, por favor, prova para mim que está certo. Não toma uma decisão só num bate-papo de um dia para o outro, sabe? Pelo telefone, vai para o real. Então tá, esse mês eu faço a mudança, mês que vem já está no carro. Não é assim, sabe? Coloca nos números no papel, analisa certinho, em conjunto define. Nós estamos no caminho certo? Então vamos junto. Né? Não é simples assim, sabe? Não é, sabe? Faz sentido. E tem alguns que vendem até, para de pagar impostos, sabe? Vai longe. Mirabolante. Então, quer dizer, você pega uma empresa que está bem, está saudável, entra numa zona de risco que pode custar tudo que o empresário construiu e paga a margem. Então, quer dizer, em sintonia, sentar, eu falo que assim, a tecnologia melhorou muito, a gente tem home office, WhatsApp, muita coisa, mas eu falo assim, a tecnologia veio para facilitar, mas o olho no olho, ela nunca vai substituir. Na verdade, vem ficando ainda mais importante esse olho no olho, porque com certeza. A tecnologia, ela apura, ela facilita, mas ela pode nos enganar. Com certeza. Ela nos engana, né? Ela traz informações que são confusas, perigosas, e o debate, a conversa, a transparência promove decisões melhores, mais assertivas. Com certeza. Trazendo... E essa, só para finalizar, né? Claro, bater esse martelo em conjunto. Contador e empresário não vai querer o contador também falar, eu tô te mudando aqui, porque calma, vem cá que eu vou te mostrar o porquê que eu tô mudando.
É um trabalho feito a 4 mãos. A 4 mãos, perfeito. É 50-50. A decisão não pode partir 100% de uma parte. Tem que ser uma decisão como um acordo, um conjunto. Isso. Bacana. Pensando já adentrando nesse universo da contabilidade, enfim, fiscal, de enquadramento, tributário, a gente tem vivido um momento de muito receio, de muitas dúvidas. Você mencionou, o Ronaldo também falou para a gente mais cedo, o escritório nunca foi tão frequentado, clientes nos procurando para esclarecer as suas dúvidas. O que nós devemos nos preparar para 2026 em diante? O que realmente mudou? O que teremos carência para nos adequar? Teremos um prazo? O que já está mais assim, mais urgente e que nós temos que nos atentar? As empresas, as pequenas e médias empresas precisam de se alertar. Olha, com a reforma tributária, claro, vai vir muita mudança. É uma mudança tão complexa, tão brusca, que nós temos impostos que existem, né, pai? O PIS, COFINS, existe desde quando eu estou no escritório, para você também, né, pai? Deixa. Eles vão deixar de existir, imagina. Eu estava pensando muito, gente, olha que legal, assim, nós estamos passando uma transição que o imposto, ele se encerra. O nome PIS, COFINS, você vê que é complexo, ele se encerra, a forma de recolher vai, né, pai? Vai mudar tudo. É novidade para nós, é novidade até mesmo para quem está desenvolvendo. Regras que a gente faz hoje vai mudar bruscamente. Crédito, a alíquota, infelizmente tem alíquotas, tem situações que vai ficar mais cara, tá? Mas em regra geral, vai pesar mais ou vai meio que se equiparar? Olha, a prestação de serviço vai sentir mais. Perfeito. Tá? Nós vamos ter uma evolução na carga tributária final, tá? Para prestador de serviços, nós temos os aluguéis, por exemplo. Muito se fala dos aluguéis. Sim. Os aluguéis, vamos dizer que hoje, o lance de declarar aluguel é meio que flexível. Eu vou declarar o que eu quero, vou declarar o valor que eu quero, eu combino com a imobiliária, e a Receita hoje não tem essa filtragem muito, sabe, Raul? Ele não consegue fiscalizar com muita evidência, mas isso vai andar. Com a reforma tributária, o governo se antenou nesse buraco que existe ali, né? Nessa situação que está passando. Infelizmente, o governo precisa fechar o orçamento dele, que nunca é barato. Não fecha. Que não fecha, entra ano e sai ano. Qualquer tanto de dinheiro que você joga ali dentro, eles consomem, infelizmente. Eu falo assim, a gente não precisa de uma reforma tributária, não. Precisa de uma reforma política. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas... Gerencial, porque o país é uma empresa, né? E uma big de uma empresa, né? Arregada demais. Mas muito mal administrada. Sem dúvida. Então, é complicado, é difícil, né? Você fala assim, meu orçamento não está bom, o empresário não tem como, né? Meu orçamento está ruim. Cara, para mim arrumar isso aqui, eu tenho que mexer na margem, mexer no cortar gastos, tem que vender mais, tem que divulgar mais. O governo fala, meu orçamento está ruim, eu aumento o imposto. Faturei 82 bi, que há quem fala que nós podemos chegar até 1 trilhão de receita depois da reforma tributária 100% implantada. Mas aí, voltando ao aluguel rapidinho, ele vai aperfeiçoar por esses próximos anos para fiscalizar o aluguel. Ele vai até mesmo criar um CPF, vamos falar assim, tá? Nós, pessoas físicas, temos nosso CPF. Informação relevante. Relevante, muito relevante, porque ele vai cadastrar todos os imóveis. Então chama CIB, Código do Imóvel Brasileiro, alguma coisa CIB. CIB. O Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todo imóvel vai ter que ter. Por quê? Ele vai ter o imposto de renda da pessoa, que tem lá 15, 20 imóveis, né? Aí automaticamente ele faz uma conta. Poxa, a pessoa vai lá e configura, ó, eu moro, sobrou lá 14. Mas peraí, eu tenho a parte de aluguel aqui, você não declarou nada, você tem 14 imóveis, como é que está acontecendo? Né, pai? Vamos partilhar esse resultado aí. Você está deixando o pessoal morar de graça? De graça, Então, quer dizer, vai vir, né? Vai vir, é a realidade. E já 2026? Já? Não, para 2026 não. 2026 está sendo um ano. 80% de tudo isso está em fase de implantação. Tá? O IBS e CBS. Nós estamos preparando esse ano para destacar elas nas nossas fiscais, passar essa informação para o cliente, né? Aquele lance de você comprar uma TV e você vai ver que vai ter essas informações. Vamos falar que é um projeto piloto, né? Mas o ano que vem já muda.
esses IBS e CBS que dão um total de 1%, aí o ano que vem ele já é cobrado. Já vai ser cobrado dos clientes. Então esse ano é um ano de transição. De transição. Esse ano ele já aparece na nota fiscal, mas não obrigatório, certo? É isso que o Lucas está falando. Seria um aprendizado esse ano. A partir do ano que vem, ele é obrigatório, certo? E vai ter o custo. Tá? Então, até no dia 2, se não me engano, 2 de janeiro, o cliente nosso tirou uma nota, né? Tá. Isso. Mas o que é isso? Porque me ligou e eu não tô muito por fora, porque dia 2 de janeiro acabou comigo. Mas espera aí, calma aí, deixa eu ver. Essa nota aqui não sai, eu preciso tirar a nota e tá pedindo alguma coisa, porque eu nunca vi isso. Espera aí eu liguei pro Ronaldo Júnior, liguei para ele. Aí ele falou, não, isso aí vai ser agora só mesmo para orientação e tal. Não precisa preencher, né? Mas então é isso, ele está se preparando. Todo esse projeto que está aí da reforma, que ele é muito grande, ele é imenso, tá? Ele vai ser colocado em prática mesmo. Tem alguma coisa aí que leva, acho que 5, 6 anos para entrar em vigor, sabe? Ele vai ser gradativamente para chegar lá. E quais dicas que vocês trazem para o empresário em relação à pessoa física, essa separação do mundo empresarial com o mundo pessoal, porque isso provavelmente já inicia, já vai começar a afetar também o aspecto pessoal. A gente sabe que para uma boa gestão, para uma boa apuração contábil, a gente precisa ter os mundos separados, né? O princípio da entidade, né? Separado. O que vocês trazem de recomendação para quem nos acompanha referente a isso? É até legal você abordar esse assunto, porque nós temos duas coisas a falar sobre isso. Um pouco distintas, mas andam em conjunto. Perfeito. Primeiro, a parte gerencial, né? Que eu falo, olha, você misturar a sua pessoa física, o seu dia a dia, com o dia a dia da empresa, do CNPJ, pode custar a empresa. A gente já viu pessoas quebrando por causa disso. Por quê? Você pega uma empresa que um supermercado, até mesmo um posto de combustível, que tem um volume alto de valores. E o empresário não tem essa noção. Aí ele vê lá na conta da empresa R$500 mil. Poxa, ele esquece que ele precisa de um capital de giro. A gente brinca, o capital de giro é o fôlego da empresa. Sem dúvida. Você tem que analisar, ver com o seu contador. Eu falo para o pessoal, ver com a RPM também, que a equipe qual que é o NCG, a necessidade de capital de giro? Qual que é a minha necessidade, qual que é o valor que eu tenho que manter, porque a margem, fluxo de caixa, tudo isso vai definir. Eu preciso de 300 mil, de 200 mil, ou de 500. Então eu posso fazer de repente uma retirada. Perfeito. E o que acontece? Poxa, tem 500 por lá. Passei na porta, sei lá, da Toyota, um Corolla custa 180 mil. Ué, para 500? Dá. Cara, tá tranquilo. Compra o carro. Beleza. Vai indo bem. Eu vi um jet ski. Ué, mas perto do que eu tenho, vou comprar também. Aí ele começa a desviar esse dinheiro que é fundamental para a vida da empresa e depois, dependendo da situação de uma crise, que o negócio dele pode acontecer, uma mudança de mercado, ele não consegue recuperar mais rápido. Isso que eu falei desvaloriza, você não tem liquidez rápida, vai tudo para baixo. Então vamos lá. Investiu em passivo, não investiu em ativos. Levou tudo para a pessoa física e está acabando com o CNPJ. Às vezes, não é nem por maldade, é por falta de informação, na emoção. Por isso que a gente tem que planejar, né? Sem dúvida. Então vai lá, define o valor de capital de giro que eu preciso, fica de olho se está certinho, define o que a empresa pode me pagar de retirada de prolabore. Não vai pensando que minha família gasta 30 mil, mas a minha empresa tem condição de me mandar esses 30 mil? Né? Comporta essa retirada. E não se esqueça, no mês, né, para fazer o pagamento dos funcionários, você, empresário, é um funcionário também. Sem dúvida. Faz seu pagamento lá para o seu CPF, para a sua pessoa física, e lá dentro você vai administrar o seu dia a dia. Porque se você misturar... E é engraçado, assim, é curioso que os princípios da boa gestão na empresa, eles também são eficientes na pessoa física. Você tem um orçamento na empresa, você não pode sair gastando à torta e direito, sem critério. Você tem que ter orçamento. Na vida financeira pessoal também, né, Ronaldo? Sim. É a mesma então ter esse cuidado, esse controle, esse fluxo de caixa pessoal mais
organizado, mais controlado. Eu até falei com minha esposa, brinquei com ela, mas, Natália, se a gente for ver, até nós, pessoas físicas, tudo no capital de giro, porque às vezes, né, não fica com dinheiro um pouco ali guardado, mas precisa, porque tem situações que acontecem que você também precisa, né, numa emergência, ter esse recurso. Mas um planejamento, né, até mesmo um planejamento, eu falo que 12 meses hoje é muito rápido. Você, como se diz, né, e aí, turma, será que todo mundo nas suas empresas já tem um planejamento como é que vai ser esse 2026? Né? Como é que eu tenho de despesa, o que eu tenho da minha retirada, o que isso vai impactar? Será que quando eu fecho lá embaixo, de demanda financeira, meu ano passado, foi bom o suficiente para mim? Será que está mais do que eu faturei, né? Falei, nossa, eu faturei 500 mil na empresa, eu estou com um orçamento aqui de 550, que tá acontecendo alguma coisa. Tudo isso pelo que eu compreendi das falas de vocês, pelo que vocês me ensinaram desde quando chegaram aqui, vai exigir do empresário brasileiro ser um empresário mais profissional, porque as margens vão reduzindo, os impostos vão subindo, a competitividade só aumenta e não dá mais, na verdade já não dá faz tempo, mas a cada ano que passa, a profissionalização de negócio, de gestão, importantíssimo, é mais necessário. Faz sentido? E linkando, né, essa parte de gestão, vamos lá, separar a pessoa física do jurídica, nós temos, isso é real, né, pai, para 2026. Graças à reforma tributária, o imposto de renda sobre dividendos, que não existia até o ano passado. E essa é uma novidade. Essa é uma novidade para esse ano. Entendeu? Então é interessante a pessoa saber o quanto que ela vai mandar para a pessoa física dela, para esse ano mesmo, porque isso vai impactar o imposto de renda dela para o ano que vem. E são 10%, né? 10%. Não é qualquer impacto. Não é pouco. Ele é significante. Sim. A tributação das outras rendas, né? Quer dizer, o governo foi lá e falou, a turma dos 5 mil por mês, que até ano passado era 3 mil, né? 2.800. O governo levou para 5. Foi justo. Não vamos falar que está errado, não. Foi certo. Foi certo. Mas, infelizmente, eu vou deixar de arrecadar aqui, então eu vou arrecadar de outro lado. Alguém paga. Alguém paga. Né? Então, vai ser esse dividendo vai pagar. Certo? E a gente está vivenciando isso. E buscando estratégia. Mais do que nunca. Estratégia dentro da legalidade para não pagar esse imposto ou reduzir esse imposto. Então a pessoa mais do que nunca tem que ter bem traçado o que é a pessoa física dele para esse ano, entender que se ele está custando mais de 50 mil por mês, quando ele mandar para a pessoa física dele, ele vai tributar, né? Excelente. E nascer estratégias que nós já estamos passando para os nossos clientes, que a pessoa física, a tendência dela é ficar mais cara, a gente está falando do aluguel na pessoa física, os dividendos que vai para a pessoa física, e um olhar mais positivo para as pessoas jurídicas, né? A gente chama de holdings, porque tem holdings de participações, tem holding de administração de imóveis, e acaba que com essa reforma tributária elas vão ficar mais em evidência. Meio que você vai circular o seu dinheiro entre as holdings, pessoas jurídicas, o excesso que eu falo, que vai ser para investimentos, compra de imóveis, né? Na hora de distribuir lucro, você ter esse cenário já definido, essa a gente chama de células empresariais já definidas, porque você pode transitar com esse dinheiro entre elas livre do imposto. E a sua pessoa física, a tendência é ficar resumida. Um dinheiro, a reserva que você tem da sua família, o carro que você anda, sabe? Com o tempo, a gente vai esse negócio de imposto de renda com 20, 30 imóveis vai acabar. Porque o que acontece? Eles vão tributar mais na pessoa física, a fiscalização vai aumentar, aí você vai fazer o seguinte, cara, agora não tem como eu correr mais. Para onde que eu vou? Na física, estão falando hoje é 27,5%, né, pai? Hoje. Com a reforma pode ficar 31%. Aí a pessoa jurídica ela é menor. Então, quer dizer, olha, seria o cenário que está nascendo. Então, quer dizer, vamos ligar para a pessoa jurídica. Já que eu tenho que pagar mesmo, estou sendo fiscalizado. Perfeito, Lucas. Perfeito, Ronaldo. Bate-papo riquíssimo. Sim, muito bom. Muita informação relevante. E aí eu vou aproveitar que eu estou aqui na frente de 2 contadores experientes e incríveis para tirar uma dúvida minha. Qual é a diferença entre prêmio e comissão para colaboradores? O que vocês podem nos orientar em relação a isso? Lá no escritório a gente passa muito por isso, né, pai? Sim. Porque uma diferença que é importantíssima, a comissão, ela incorpora o salário da pessoa. Se ela incorpora o salário, ela tem INPS, incide INPS de garantia.
a premiação não incide. Nem o INPS, Não tem cargos. Não tem cargos, perfeito. Então as pessoas falam assim, então eu vou pegar a comissão e eu vou pagar com o prêmio. Opa, cuidado. Pode estar nascendo um passivo trabalhista. Por quê? Você foi lá, fez o contrato de trabalho, registrou a pessoa e colocou salário fixo mais comissão. Né? Salário fixo mais produtividade. Você deixou claro que a renda da pessoa está atrelada àquele combinado. Perfeito. Então ali vai compor a renda e vai incidir os encargos. A premiação, ela meio que corre por fora. Vamos citar um exemplo. Você tem um departamento de vendas. Os vendedores, cada um tem seu carro. Que na RPM, né? Cada consultor seu praticamente tem um carro. Sim. Aí, Raul, você fala assim, pessoal, seguinte, quem manter o carro limpo, pneu calibrado, checklist em dia, bonitinho, durante o mês subsequente eu pago uma premiação de R$200. E pode ser mensal? Pode. Você não garante que ela vai ser, não digo corriqueira, todo mês vai acontecer, recorrente, perfeito. Por quê? Se a pessoa não cumprir com as regras, ela não vai ter naquele mês. Está atrelado a um desempenho. Está atrelado a um desempenho por fora. Perfeito. Extraordinário. É uma forma de você dar esse gás, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, a realidade do escritório falta. Cria para mim, vou criar, e aquelas pessoas que não faltavam ganhar um prêmio. Nossos clientes estão fazendo isso, porque hoje nós temos esse cenário de industrial. Sim, fala, de obra já escassa e que ela é incerta, tem dia que ela aparece, tem dia que ela não vai. Aí cabe o prêmio. Como é que ele tem que ser feito? Acordo entre empresa, deixando bem claras as regras para os funcionários, de preferência um documento, todo mundo assina, estando de acordo, para ficar claro entre as partes. Aí sim nasceu um prêmio. Porque a pessoa não precisa nem contar, ela tem o orçamento dela que ela sabe, meu salário é X, minhas comissões são Y. Beleza, aí eu sei o que está acontecendo. O prêmio, ele pode ou não acontecer. O prêmio de assiduidade. Perfeito. Tem empresas que estão utilizando essa informação como um atrativo. Divulgam, olha, aqui se você for 100% presença, você tem uma premiação que vai ali agregar na tua remuneração total. Perfeito. Aí esse prêmio, né, pai, vai lá para a folha e não vai incidir os encargos. Olha, para mim está ficando cada vez mais claro que sem uma boa contabilidade, sem uma contabilidade realmente estratégica, próxima, sem um bom advogado em determinado momento, sem uma boa gestão suportando a operação, fica cada vez mais complicado manter uma empresa aberta. Sim. Eu vejo que esse foi um podcast muito rico até aqui. Começamos com a história de vocês, do fundador aos sucessores, e adentramos na área técnica, naquilo que vocês têm muito domínio, e vejo que a gente agora, entrando para um encerramento desse momento especial, quero deixar aqui para vocês, que vocês resumam esse bate-papo, trazendo alguma dica final, ou trazendo uma frase que resuma esse momento, ou resumir uma palavra. Eu deixo vocês à vontade para a gente adentrar nesse momento. Tá, claro. Pode ser uma dica técnica? Pode, né? Assim, né? Vamos acrescentar mais informações? Vamos lá. Que meu pai, como se diz, dentro da estrutura nossa, eu e o Júnior foi para as empresas, e como a gente caminhou junto com os condomínios que ia acontecendo, hoje nós temos 40 condomínios, né? 41. Entre loteamento vertical, né? Horizontal. Aí meu pai vai trazer uma dica importantíssima em relação, que acontece muito. Raul, a gente mora no mesmo prédio, né, pai? Tá. Toma conta aí como tudo na sua pessoa física. Fala um pouquinho sobre, pai. Acontece, quando ela criou esse departamento de condomínio, né? Então, a gente foi acontecendo, certo? Porque há 20 anos atrás nós não tínhamos a quantidade de edifícios que nós temos hoje, né? Então era menos. Então foi os maiores que veio surgindo, os problemas, por exemplo. Qual dos problemas nós tínhamos? Nós tínhamos um problema aqui grande com relação à manutenção de elevadores, tá? Aí, quando eu tomei pé, que vim vivenciando essa situação, eu posso dizer que trouxe para cá uma empresa chamada Elevares, tá? Portanto, eu garanto que eu trouxe, porque eu que arrumei a primeira moradia para um mecânico de manutenção deles,
coloca ele aqui, mas contrato, nós não recebemos comissão, nunca acontece receber uma comissão, alguma parceria disso, não. O que eu quero é o seguinte, é trazer, avisar para o meu cliente, falar para ele que essa empresa que eu estou, certo, informando, certo, ela é 100%, certo, que esse mecânico de manutenção, qualquer problema dentro do acelerador, ele vai estar aqui em 20 minutos. Eu quero isso, eu quero essa garantia. Sensacional. Isso aconteceu, é um parceiro que nós temos aí já de 20 anos, tá? Então, aí veio surgindo. Então, o que foi o lema, por exemplo, da Contesp? Aquele segmento que eu falei, certo? O respeito pelos moradores, pelos condôminos, né? Principalmente pelo síndico que está ali, nós somos parceiros. O síndico, tudo que ele precisa, que ele vai pensar, ele nos consulta, certo? E a gente dá aquele apoio, o respaldo a ele. Com isso, nós precisamos que esse condomínio seja regulamentado através de uma convenção, tenha um CNPJ, nós podemos abrir, receber, uma conta bancária, certo? Todos os pagamentos são feitos através do aplicativo, certo? O síndico ou o tesoureiro que tenha lá, ele só vai dar o ok dele, ver se está correto, não tem que pagar isso mesmo, a conta de água, a conta da CEMIG, o gás, a manutenção do elevador, certo? Porque é feito tudo através do escritório, tá? E não existe erro, porque além de tudo isso aí, nós montamos uma pasta no final do mês com todos os documentos enumerados ali, cronologicamente colocados, de acordo com o extrato bancário que tirou ali. Então, transparência total. O escritório, a contabilidade, a administradora de condomínio, ela não fica com um centavo, R$1, certo? Em caixa, não existe isso. Certo? Então isso trouxe essa facilidade e essa transparência, e isso, se não tivesse feito isso, certo? Claro que a gente tem um programa específico para isso tudo, mas hoje nós estaríamos talvez numa situação um pouco complicada, né? Com a reforma tributária, certo? Porque ela muda tudo isso aí para a pessoa física, então nós já estamos à frente disso aí, certo? Então esse é um conforto muito grande que nos dá para a gente chegar a todos os condomínios, porque nós temos uma reunião praticamente de todos os edifícios aí de condomínio, por exemplo, pelo menos uma vez por ano, certo? Pode ser 2, 3, de acordo com a necessidade deles, e eu estou sempre presente, tá? Então eu já levo isso tudo e já coloco para eles. Então nunca tive problema, nunca tive uma prestação de contas negada, certo? Nunca houve nesse tempo todo, a gente já ouviu pela televisão, que o síndico tal está com problema, porque desviou, não sei o quê. Nunca tivemos isso, certo? Nunca. E jamais teremos, pelo menos na nossa administração. Sem dúvida. Certo? Dica importantíssima. Sim. Nós temos aí, então, acontece como uma líder de mercado. Sim. Na área de segmento com um volume de carteira considerável, né? E o pessoal, Raul, igual meu pai está falando, assim, muitos chegam, né, pai? Fala assim, eu estou morando no prédio tal, eu sou o síndico, aí o que acontece? Todo mundo faz um Pix para minha conta e depois eu vou lá e pago tudo na minha conta. Aí a gente fala, cuidado, estamos tendo uma reforma tributária, aumentando essa legislação, e isso pode acarretar um problema amanhã para a pessoa que está fazendo um favor, né, pai? Sim. Então, quer dizer, legalize seu condomínio, emite o CNPJ, faz um seguro, porque hoje você tem um seguro do condomínio, você tem que ter o CNPJ, tem as responsabilidades civis, né, pai? Sim. Situações que podem acontecer. Imagina, uma pessoa dessa, né? E até mesmo, a gente nunca viu quem passa, mas a gente, em termos nacional, é comum. O fulano recebia o dinheiro da turma e sumiu. Sumiu o fulano e subiu o dinheiro do pessoal. Então, quer dizer, é muito perigoso. Então, essa profissionalização hoje dos condomínios é muito interessante. Acontece que está aí para ajudar, para esclarecer, para só nos chamar que a gente resolve. Só para concluir, você falou duas palavras aí, falou assim, eu vejo que hoje, cada vez mais, as pessoas, seja ela jurídica, claro, mas a pessoa física também, precisa de um contador, de um advogado, né? E eu falo isso também no escritório, para os clientes, que todo bom cidadão, certo? Hoje ele precisa, certo? Do contador,
certo? Para ajudar a administrar as finanças dele. Ele precisa do advogado, que tem N problemas que acontecem aí para se blindar, mas precisa de um padre também para confessar os erros que ele fez. Porque precisa desses três aí. Meu pai me ensinou que tem um tripé na vida que, se a gente levar a sério, a nossa vida tende a ser bem sucedida em todas as áreas, que nós precisamos de Deus, estudo e trabalho. Com certeza. Meu pai sempre me falou isso: Raul, você vai procurar alguém para você se relacionar, procure alguém que tenha Deus, família, que tenha estudo e trabalho. Aí, realmente isso. Se você não errar nesses três uma receita de sucesso. Tem um adesivo aqui dentro da cultura, uma sala nossa aqui que tem um adesivo na parede com os 3 elementos que meu pai transmitiu. O dia que ele chegou aqui, viu e ficou emocionado. Que bom. Olha, eu sempre falei isso e está aqui na parede. Fortalecendo, né? Porque às vezes no dia a dia a gente esquece. Deixar gravado ali, toda a equipe está sempre nessa sintonia. Né? Hoje eu consegui entender por que vocês são uma empresa tão respeitada, e fiquei muito lisonjeado por recebê-los aqui. Obrigado. É o primeiro podcast que eu conduzo. Nós temos aqui, essa é a versão, é o 18º podcast. Legal. É o 18º episódio, e eu nunca conduzi um. E aí, Deus me colocou aqui nesse momento especial. Vejo que vocês são uma empresa de valor, uma empresa de princípios, e fico muito feliz por serem tão bem-sucedidos. Obrigado. Porque são pessoas que merecem. Obrigado. Eu agradeço esse momento, vai ficar marcado na nossa história. E eu vou resumir aqui com a palavra gratidão. Obrigado. Esse momento que nós tivemos. E aí deixo a palavra para um encerramento com vocês. Nós também ficamos felizes, né, pai? Com certeza. De ter vindo esse convite da RPM, porque logo que a gente fechou a parceria, a Mariana me chamou e falou: nós temos a ideia do podcast. Eu falei: cara, que legal. Para nós foi uma novidade tremenda, porque também a gente nunca participou, né, pai? Não. E agora ficou mais feliz ainda, porque ter você aqui parece que, né, assim, você não está sempre presente, nunca esteve presente. E vir para cá, trocar essa ideia, levar essas informações para o pessoal em conjunto, para nós é excelente, muito bom. Foi uns 50 minutos, uma hora aí, de bem tranquilo. Vim um pouco nervoso, por ser o primeiro, essa coisa toda, mas foi muito bom, muito Você foi super excelente. Bem. Parabéns. Obrigado. Comunicou, vocês foram muito bem. Obrigado. Ronaldo, como que a gente encerra esse momento aqui? Olha, gratidão, né? Gratidão por tudo que aconteceu com a gente na vida. A gente é muito grato a Deus, né? Como seu pai falou primeiro, e mantendo isso aí, certo? O respeito, certo? Por todas as pessoas que nos rodeiam, né? Que aparecem, que cruzam a nossa vida, tá? E realmente esse aqui foi muito importante a gente estar participando, que vai levar também essa história para muitas pessoas, que pode até servir de inspiração e mudar alguma coisa na maneira de pensar, porque a gente não é sozinho, tá? Nunca fiz nada sozinho, certo? Tem minha esposa que acompanhou eu com 44 anos de casado, né? Os meus 3 filhos, meus 5 netos, certo? Que tá aí. E eu quero continuar seguindo essa estrada aí, não imagino o fim dela de jeito nenhum, tá? Isso não existe para mim, tá? Está nas mãos de Deus, certo? Excelente. Então agradeço a todos, eu falei pela primeira vez e repito, a nossa clientela que é fiel, tá? Posso dizer que ao longo dessa história, por exemplo, muita gente pode ter contado: eu tive uma crise por inadimplência. Eu nunca tive crise por inadimplência. Certo? Eu acho que é um dos feitos, né? Grande, eu até falo. Parceria, né, pai? Uma parceria muito boa. boa. A gente pode passar por isso. Mas também é porque eles receberam, certo? Em troca. É aquilo que a gente falou, o Lucas falou aí. Vem cá, senta aqui, estuda, conversa. Parceria certo? de verdade. Parceria de verdade, certo? Nós estamos lá para isso. O dia que não interessar mais por isso, também não há nada de ser, fechando as portas e pronto, cada um segue o seu caminho. Tá certo? Sempre muito bem resolvido. É isso aí. É isso. Muito bom. Valeu. Para você que deseja fazer uma gestão de excelência, conte com a Contesp e com a RPM. Esse foi o nosso 18º episódio. A gente se vê por aqui. Um grande abraço e até mais.